Prontinho. Então, semana 2, Física Cinemática, MRU. Na verdade, vamos encerrar o MRU fazendo exercícios. Beleza? Antes dos exercícios, então... Peraí. Aqui. Vou lembrar uns negócios aqui bem rápido. Bom, qual que é a característica mais importante do MRU? A gente podia resumir a característica mais importante do MRU nessa figura que vocês estão vendo aí, que é da aula, né? A gente trabalhou essa figura na aula. Bem, deixa eu ver aqui a caneta. Pronto. Então é assim, se você olhar para a figura, você tem um carro sendo fotografado em 1 segundo. Beleza. E aí a gente percebe que em ΔT igual a 1 segundo, a gente tem um ΔS que é constante. Eu sei quanto ele vale, vocês também sabem. Constante. Quanto vale esse ΔS na nossa figura? Ele vale 10 metros. Certo? Então, daqui a gente vai definir que a característica do MRU é que a velocidade é constante. É constante. Qual é a primeira consequência disso? A primeira consequência disso é que a velocidade instantânea, que é aquela velocidade que ele tem a cada instante, é igual à média. Vocês concordam comigo? Por quê? Se a todo instante a velocidade dele é 10, né, então nesse caso a velocidade aqui é 10 metros por segundo. Tá? Se a velocidade dele é constante, portanto, a média é igual à instantânea, é como se você falasse assim, qual é a média entre 10, 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 10? É 10. É basicamente essa a ideia da velocidade ser constante. Por que isso é importante no MRU? Porque se essa velocidade ela é instantânea, eu posso tirar daqui o que a gente chamou de equação de velocidade. Aliás, equação de posição. Equação de posição de um corpo. O que a equação de posição de um corpo te dá? A condição de você prever onde o corpo estará dentro dessa trajetória, que tem uma origem, ela tem um sentido, né, positivo. Essa equação de posição, ela tem um formato. S igual a S0 mais VT, tal do sorvete. Tá? No sistema internacional, o que eu tenho? A posição vai ser dada em metros e o tempo é dado em segundos. Tá? Se a gente lembrar da matemática, a gente percebe que essa equação ela é do tipo y igual a b mais ax. Certo? Aonde a posição é o y e o tempo é o x. Você tem uma função de primeiro grau. Aí tem todo um desdobramento aqui, né, gente? Ah, então tem gráfico. O gráfico pode ser crescente ou decrescente. Se o movimento é progressivo ou retrógrado, né? Então você tem duas consequências aqui que a gente pode traçar. A primeira consequência seria o gráfico para o movimento progressivo. Tá? Seria isso aqui. Né? Lembrando que isso é um gráfico de posição em função do tempo. Então tem a questão da inclinação aqui. O que dá essa inclinação aqui? Ela tem um ângulo, né? Ó. Ele tem um ângulo. O que a gente provou na aula passada? Que esse ângulo ele tem uma tangente cujo valor
é a velocidade. Então, quanto mais inclinada for a reta, mais rápido está o corpo. Você vai imaginando isso, essa reta sendo moldada, né? Tá? Agora, no movimento retrógrado, você tem o contrário. Ah, bom, depois eu falo de uma vez só. Posição. Opa. Em função do tempo. Para o movimento retrógrado, você tem a reta decrescente, com a da inclinação dela, né? A inclinação dela tem a ver com esse sinal aqui, ó. Se o sinal é positivo, a reta é crescente. Se o sinal for negativo, a reta é decrescente. Ele passa a ter velocidade negativa, como se ele estivesse tá andando para trás. Tá andando para trás. Entenderam? Tá? Beleza? Acho que é isso, né? Então aqui é movimento progressivo, ó. E aqui é o movimento retrógrado. Ou regressivo, né? Tanto faz. Do jeito que vocês quiserem, tá bom? Perguntas? Podemos seguir? Então vamos lá. Vamos começar. Questão número 1, galera. Uma partícula se desloca entre os pontos A e B de um sistema de referência abaixo. Uma reta tem uma origem, que o cara colocou ali o zero, né? Do lado esquerdo. E aí a reta vai crescendo para a direita. Então, ir para a direita significa movimento progressivo. Certo? Para a direita, movimento progressivo. Para a esquerda, movimento retrógrado. Segundo o sistema de referência, quais são os valores da posição inicial e a posição final da partícula? Olha lá, ele fala que entre os pontos A e B são dados os valores. Então, o A é a posição inicial. Então, A seria a posição inicial. Que é 2, né? 2. B, posição final. 10 metros. Tá bom? Item B. Qual é o deslocamento escalar para ir de A até B? Quando ele fala em deslocamento escalar, ele está falando do ΔS. ΔS, que é a posição final menos a inicial. Tudo bem? Estou basicamente aplicando aquela formulinha, né? Tá, ΔS dá 8. Vê que o ΔS é positivo, né? Você fez 10 menos 8. Né? Então o ΔS deu mais 8. Ah, não precisa colocar, mas eu vou colocar. Deixa. Tá. Aí, olha o que ele fala no item C. Que acho que a questão é legal por causa do item C. Ele fala assim, qual é a distância total percorrida? Distância total percorrida. Pega essa frase, é importante, hein? Qual a distância total percorrida para ir de A até B e depois de B até A? E de volta. Quando eu faço ida e volta, eu não posso usar essa fórmula aqui. Por quê, Dan? Porque ele não te perguntou qual foi o deslocamento. Porque para pensar, se você foi de A até B e de B até A, o teu ΔS é 0. Faz aí, posição final menos inicial. Se você vai e volta, as duas posições final e inicial são iguais. Então, seu ΔS é 0. Só que não significa que você andou 0. Você andou
uma distância ΔS ida e andou um ΔS volta. Concorda? Então, a distância percorrida, ela é o ΔS da ida mais o ΔS da volta. Tudo bem até aqui? Mas tem uma questão aqui que eu queria que vocês olhassem nessa conta. Eu preciso acrescentar uma coisa nessa conta. Adivinha o que eu preciso acrescentar nessa conta? Vamos ver se alguém sabe. Para essa conta ficar certa, eu tenho que colocar um símbolo matemático aqui, ó. Faz comigo a conta. Quanto ele andou na ida? Quando ele foi de A para B? Quando ele foi de A para B, ele andou 8. ΔS da ida. Só que quando ele volta de B para A, o ΔS dele é menos 8. Quando você faz final menos inicial. Porque está voltando. Então, para essa conta dar uma distância, eu tenho que esquecer os sinais. Então, na verdade, a conta fica. A distância, né? É igual a 8 mais 8. Tá? Que dá os 16. Tudo bem? Então, assim, qual é o objetivo do exercício, gente? É você sair daqui sabendo que existe uma diferença entre ΔS não é necessariamente igual à distância percorrida. Não é necessariamente igual. Tá bom? Perguntas? Deem uma olhada na questão. Vocês vão perceber nas questões de física, sobretudo na física, isso vai ficar bem claro, que eu procuro fazer sempre questão discursiva com vocês, tá? Ah, mas essas questões são discursivas? Algumas delas não. Tipo, são questões tipo que eu peguei e a gente muda, transforma ela numa questão discursiva só tirando a alternativa. Porque qual que é o objetivo? É que vocês consigam ficar um pouco confiantes na hora de fazer exercício de física. Porque, em geral, o que eu percebo às vezes? O galera tem um pouco de medo de fazer a questão. Porque fala, ai, putz, eu não sei, eu não vou conseguir fazer, eu não sei direito que fórmula usar. Então, quanto mais a gente fizer exercício aberto, assim, mais vocês vão perdendo esse medo, tá? E daí, quando chegar na prova, você vai ver que a coisa melhora. Deixa eu ver aqui. Em casos assim de distância percorrida, sempre haverá necessidade de ignorar o sinal? Sim. Na verdade, quando é que isso é importante? Só vou repetir a pergunta aqui, ó. Em casos de distância percorrida, sempre haverá necessidade de ignorar o sinal? Quando é que você vai ter que ignorar o sinal? Quando ele estiver fazendo um movimento de ida e volta. Quando ele vai só para frente, é só positivo. Só positivo. Agora, se ele vai e volta, a volta é negativa. Então, para dar o quanto ele andou de verdade, você tem que esquecer o sinal. Porque o ΔS, qual que é o problema do ΔS? O sinal é importante para mim. Porque ele diz o que é ir para frente e o que é ir para trás. Quando eu calculo distância, não interessa muito se é para frente ou para trás. Eu pego tudo que ele andou e somo. Pum, 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 pum. Que é o que a matemática chama de módulo, né? Ela pega todos os valores e soma. Tá? Vamos lá, vamos fazer a 2. Um sensor de velocidade cujo identificador está colocado no solo da rua, aqueles negócio de radar, né? Mede com eficiência a velocidade dos veículos. O identificador do sensor funciona da seguinte maneira. Ao passar com as rodas dianteiras
no primeiro sensor, o veículo dispara um cronômetro. Então, tipo assim, é como você tem assim, né, uma barrinha aqui. Vou chamar de sensor 1. Quando a roda do carro bate aqui, dispara o sensor. Ele fala aqui, ó, o qual, por sua vez, será parado quando essas rodas atravessarem o segundo sensor. Então, tipo, tem um outro sensor aqui. Então, quando essa roda bater aqui, o cronômetro para. É um liga-desliga, né? Esse sensor está colocado 3 metros adiante. Se o intervalo de tempo medido for menor do que determina a legislação, é sinal de que o cara está correndo muito. Então tem que ter um tempo ali, né? Se for muito rápido, significa que o cara está correndo. Aí vem a questão agora, a pergunta. Se a velocidade máxima permitida for 40 km por hora, qual é o tempo mínimo a ser registrado para que o carro não seja multado? Então, tipo, ele tem que andar 40 por hora. Ele tem que andar 40 por hora. Então, como é um movimento uniforme, gente, você pode resolver por regra de 3. Você pode fazer por regra de 3 ou pode aplicar a fórmula, né? Então, você tem a velocidade, é igual a ΔS sobre ΔT. Qual que é a parte chata do exercício? É que você vai ter que transformar essas unidades. Você vai ter que transformar essas unidades. Por quê? Você tem a velocidade em quilômetros por hora. Então, esta velocidade aqui, ó, ela está em quilômetros por hora. Então, vamos lembrar, né? Quando eu tenho uma velocidade em quilômetros por hora e eu quero passar para metros por segundo, eu tenho que fazer aquela continha mágica, que é dividir por 3,6. Essa é a conta. Então, a conta seria a seguinte. Ó, a velocidade seria 40 dividido por 3,6. Isso é igual. Então, a partir do momento que você divide o 40 por 3,6, o que você está fazendo? Isso aqui já está em metro por segundo. Esse é o fator de conversão de um para o outro. Tá? Isso é igual ao ΔS, que é 3, dividido por um intervalo de tempo. Tá? Beleza? Até aqui tranquilo? Aí é conta, né, gente? O problema essa conta que é uma linha, né? Porque a conta vai ficar assim, ó. Ela vai ficar como? ΔT. Eu vou passar o ΔT, tá? Para cima. Isso vai ser igual a 3,6 vezes 3 sobre 40. Aqui, tá? Alguém vai fazendo essas contas para a gente conferindo, tá, gente? Please. Aí. Aqui, bom, eu vou na calcula, viu? Deixa eu ver. Dividido por 40. 0,27. A minha conta está dando 0,27. ΔT segundos. Tá? Tá em segundo já, né, viu, gente? Tá em segundo. Então dá menos de meio segundo. Tá? Daria para fazer por regra de 3 também, né? Quer ver, ó? Como é que eu faria por regra de 3? Ou eu posso falar, poderia pensar assim, olha, ele anda 40 km por hora, né? Ou passando para metro por segundo, ele anda isso aqui, ó. Então eu diria o seguinte, ó. A velocidade dele diz que ele anda isso aqui em metros a cada 1 segundo.
Então, dividir por 3,6, por quê? Porque eu quero passar para a meta por segundo. Qual vai ser o tempo que ele vai andar para 3 metros? Entendeu? Você vai ver que se você desenvolver essa regra de 3 aqui, ó, gente, vocês vão chegar na mesma conta de cima ali, tá? Então, tipo, daria para fazer por isso que, tipo, o comecinho da cinemática ele é legal, assim, legal, né? Legal, vocês entendem o que eu quero dizer com legal, né? É menos doloroso. Porque sai por regra de 3. Mas qual que é o problema que não pode acontecer na sua cabeça? Quando entrar movimento uniformemente variado, não tem mais como trabalhar com regra de 3, por quê? Porque a velocidade muda. A cada instante ele está mais rápido ou mais devagar. Então, o espaço ele já não anda mais proporcional ao tempo. Por quê? Porque se ele está andando cada vez mais rápido, a cada segundo o delta S dele vai ser maior. Então, por exemplo, quando o corpo cai em queda livre, dá até para você relacionar o delta S que ele anda a cada segundo. Você vai vendo que ele vai andando cada vez mais, porque ele está indo mais rápido. Então, aí já não dá mais para trabalhar com regra de 3, tá bom? Beleza? Vamos fazer o próximo? Tava vendo aqui o células. Desculpa aí, gente. Ó, ele deu uma tabela de posição em função do tempo. Tá ali, posição, tempo, a cada 1 segundo. E aí ele vai pedir umas perguntinhas, vai fazer umas perguntinhas. Classifique o movimento dizendo se ele é progressivo ou retrógrado. Bom, se você olhar na tabela, né, gente, dá para perceber que ele está indo para trás. A gente fala que ele está se aproximando da origem, né? Está indo cada vez para posições menores o valor, né? Então ele tem um delta S negativo, é aquilo que eu estava falando agora há pouco na questão anterior. Então delta S negativo. Então eu vou escrever aqui, ó, movimento retrógrado. Você pode escrever várias coisas, né? Você pode escrever, ó, o delta S é negativo. Escolhe aí uma posição final e subtrai de uma inicial. Sempre vai dar negativo. Concorda? Tudo bem? Então, beleza. Item B. Show de bola. Calcule a velocidade. Velocidade média. Você viu que ele pediu escalar, né? Ele pediu escalar. Por quê? A gente vai fazer só delta S por delta T. Como ele está andando para trás, então eu vou pegar, ó, posição final menos posição inicial dividido por um delta T qualquer. O delta T você escolhe o intervalo que você quiser. Qualquer intervalo de tempo. Vamos pegar de 0 a 5. Então, vou pegar de 0 a 5, tá, gente? Ó. Instante inicial, instante final. Então, fica velocidade média é igual a 5 menos 20 dividido, né, posição final menos inicial, dividido pelo delta T, que é 5. 5 segundos. Então, a velocidade média, que é igual a instantânea, né? Como é sempre o mesmo valor. É menos 3, né? 3 metros por segundo. Nossa, minha letra tá um garrancho, hein? Ai, tem que me acostumar. Ficar muito tempo sem escrever na caneta, a gente fica meio desacostumado. C. Posição inicial. Posição inicial. Olha, ele partiu da posição 20, né? Na estrada. Primeira posição que ele ocupou ali no T0, né? Que é o instante inicial, é o 20 metros. Tá ali.
Item D. Escreva a função horária. Opa, função horária. Como ele está em movimento uniforme, qual é a função que vai descrever o movimento? Posição é igual a posição inicial mais VT, velocidade vezes tempo. Onde as nossas variáveis são a posição e o tempo. O S0 eu acabei de falar no item C. E a velocidade a gente achou no item B. Então, a gente monta a função. Então, fica S igual S0, 20, né? 20. Cuidado agora, hein? Menos. Tem que deixar claro na função, né? Que o movimento é retrógrado. Então, a velocidade vem com o sinal junto. 3t. Tá ali. Então, o corpo está andando no tempo. Conforme o tempo passa, ele vai andando para trás. Tá bom? Beleza. Tranquilo até aqui, gente? Aí item E, né? Qualquer coisa vocês me interrompam, por favor, tá? Item E. Gráfico de posição por tempo. Ó, tá garrancho. Posição por tempo. Posição por tempo. Pronto. Bom, o movimento é retrógrado. Então, bora construir uma reta decrescente. Então, assim, quando a gente vai fazendo exercício, né, tipo, vai pegando prática, essas coisas, elas estão todas conectadas, vira um negócio meio que automático. Você pega o movimento e transforma ele numa função, pega o movimento e transforma ele num gráfico, tipo, você vai fazendo mais isso com automaticidade mesmo, tá bom? Ah, e outra coisa, né? Tem esse ponto aqui é importante, ó. Esse ponto é a posição inicial, não é, ó? Posição inicial. Ô, gente, olha, dá uma olhada no eixo do tempo. Dá uma olhada no eixo do tempo. A posição é inicial por quê? Porque no eixo do tempo, ela está no tempo igual a zero. Ou seja, é da onde ele partiu. É exatamente o item C. Ó. Tá bom? Tá aí o gráfico. E aí essa inclinação da reta, né? Ela tem uma tangente. Pensa nesse ângulo aqui, ó. Pensa nesse ângulo aqui, ó. Esse ângulo ele tem uma tangente. Quanto vale essa tangente? Quanto vale? Quanto vale essa tangente, galera? Alguém imagina? Pergunta estranha, né? Pergunta estranha. Quanto vale essa tangente, Dan? Sério? Ah, apareceu aqui, ó. Lembraram. O pessoal lembrou. Exatamente. Olha lá. Apareceu duas respostas. Apareceu -3, apareceu velocidade. Exatamente. Isso aqui é a velocidade que é menos, que vale -3. Então, a tangente desse ângulo é -3. Faz sentido essa tangente ser negativa? Faz. Por quê? Porque esse ângulo ele é maior que 90 graus. Na verdade, ele é maior que 90 e menor que 180. A gente pode colocar do jeito mais certinho, né? Ó. Vou colocar do jeito mais corretinho. Ó. O ângulo alfa, ele é maior que 90 e menor que 180. Qualquer ângulo que esteja nessa faixa de valores, que na matemática eles chamam de terceiro quadrante, né? Tem tangente negativa. Tem uma pergunta aqui. Se fosse uma prova aberta, eu teria que colocar os valores no gráfico? Olha, pelo menos o 20 sim, né? Pelo menos o 20 sim. O que você pode fazer também se você quiser? Escolhe um outro valor aqui, ó. Sei lá, vai. 3.
Pronto. Pega um valor aí 3 aleatório e joga no gráfico. E aí aplica na função. Quando o tempo for 3, ó, põe 3 aqui, ó. Põe 3. Vai dar 20 menos 9, concorda? Vai dar 11. Pronto, ó. Aí você joga esse ponto aqui. Pode ser. Se você quiser, você extrapola. Pega esse ponto aqui, ó. Esse ponto é um ponto legal, ó. O que esse ponto aqui representa, gente? Alguém? Alguém? Esse pontinho embaixo ali. O que esse ponto representa? Não? Quando S é igual a zero. Olha lá. Passa pela origem. Ponto zero da trajetória. Exatamente. Aí, exatamente. Tudo isso. Tá? Esse aqui é o ponto onde ele passa pela origem. Passa na posição zero. Passa em S igual a zero. Também conhecido na quebrada como origem. Beleza? Vai dar um número quebrado, né? Vai dar 20 sobre 3. Vai dar 20 sobre 3 ali. Tá? Você também pode colocar esse ponto ali se você quiser. Certo? Próximo, podemos? Vou trocar aqui a tela, tá? Não sei se vocês estão printando a tela aí. Uma dica interessante, estava conversando com os alunos essa semana, foram com dois alunos, duas alunas. De você, dentro das tuas possibilidades, na hora que você for montar um cronograma, o que você já deve ter percebido? Que a aula de exercício ela é meio que separada. Então, quando a gente tiver teoria, e, por exemplo, a gente teve uma teoria na terça, e a gente vai ter o exercício só na outra semana, tentar fazer os exercícios antes, para tentar ir conferindo. Falar, bom, estou errando aqui, errei a conta. Né? Ah, se eu errei a conta, menos mal, porque eu acertei o processo. Putz, eu estou errando o processo, não estou sabendo encaixar direito os valores. Então, se você consegue fazer isso antes, a aula ela fica ela pega ela tem um outro significado, entendeu? Você chegar com a aula, na aula com as coisas meio que já olhadas, pelo menos. Ah, às vezes não dá tempo. Por exemplo, às vezes a gente vai fazer uma teoria hoje e o exercício amanhã. Aí não dá, né? Difícil você fazer, até dá, mas assim, você teria que meio que se programar para isso, tá? Que é uma coisa legal. Vamos trocar aqui, vai. Aqui é um meio que de vestiba, assim, já. Esse aqui é da FUVEST, se não me engano. Uma daquelas de primeira fase. O conceito é de movimento uniforme, né? Mas aí começa a vir aquelas situações meio esquisitas, né? Que o pessoal, como tem a questão de você contextualizar o exercício, muitas vezes compreender o contexto se torna difícil. Eu acho, não sei qual a opinião de vocês em relação a isso, mas eu acho que na natureza isso é uma coisa que pega bastante. Os exercícios são meio complicados, né? Você entender o que o cara está falando. Na física, sobretudo. Então vamos lá. Tem-se uma fonte sonora no vértice A de uma pista triangular equilátera e horizontal de 340 metros de lado. Então, eu tenho aqui um triângulo equilátero A, B, C, A. 340 metros de lado. Tá bom? E aqui, ó, no ponto A, tem a fonte, a tal da fonte. A fonte emite um sinal que, após ser refletido sucessivamente em B, aqui, e C, aqui, retorna ao ponto A. Então, ela faz isso, tum, tum, tum. Tá? É uma fonte sonora. Então, o que está se propagando aqui é o som. Você vê que ele já deu a velocidade do som ali embaixo, né? Tá? Beleza, continuando. No mesmo instante em que a fonte é acionada,
Um corredor parte do ponto X, situado entre C e A, em direção a A, com velocidade constante de 10 metros por segundo. Então, tipo, na hora que a fonte sai daqui, ó, tum, um carinha sai daqui correndo. Já ele tá aqui no meio, ó. Ele sai correndo. Aí olha o que ele fala na última linha. Se o corredor e o sinal atingem A no mesmo instante, então quer dizer, o tempo que o som demora para fazer isso aqui, ó, para andar todo o triângulo, é o mesmo tempo que o cara demora para fazer isso. É claro que o cara anda menos, né? Ele tá mais devagar. Daí o cara quer saber a distância. AX, tá bom? Geralmente, uma coisa que, tipo, acontece em exercício de física é que, não sei se vocês já perceberam, tem alguns exercícios que você tem que pegar os valores e substituir na fórmula, né? Esse é um tipo de exercício que não adianta você fazer isso. Até dá para fazer. Você pode montar uma equação horária, mas geralmente você tem que perceber uma coisa. Tem uma frase na questão que é a frase importante. Peraí que estão perguntando um trem aqui. Eu posso dizer que... Ó, pergunta, tá? Eu vou ler. Eu tô lendo aqui. Eu posso dizer que a velocidade média... Eu posso fazer velocidade média para descobrir em quanto tempo o sinal vai andar. Então, tipo, eu faço a velocidade para achar quanto tempo o sinal anda aqui. Tum. Daí eu pego esse tempo e substituo a velocidade média do outro para achar o dele. Pronto. Perfeito. Por quê? E é o que eu estava falando aqui. Exatamente isso que você falou é o que eu estava falando aqui. Eu ia começar a falar, né? Tem uma frase aqui que é importante. O corredor e o sinal atingem A no mesmo instante. Se eles partiram juntos e chegaram juntos, o que eu posso dizer? Que o ΔT do som é igual ao ΔT do corredor. Então, ó, o que sugeriram aqui? Calcula o ΔT pelo som e substitui o ΔT no corredor. Entenderam? O que eu vou fazer? Eu vou fazer quase isso que você falou. Só que eu vou fazer isso direto. Por quê? O que eu sei? E aí, esse é o momento onde, se você sabe a fórmula, você ganha tempo. Desde que você saiba usar ela legal. Por quê? A velocidade não é ΔS por ΔT? Você sabe que os ΔT são iguais, não sabe? Então, o que você faz? Você sabe que ΔT é igual a ΔS sobre V. Concorda? Troca de lugar. O ΔT com o V. O que você faz, então? Você já pega isso daqui e substitui direto aqui. Direto. Então, onde está escrito ΔT do som, o que você vai colocar? ΔS do som sobre V do som. Claro que, por exemplo, no vestibular, você não precisa fazer passagem por passagem, né? Você vai fazendo já substituindo. Você já mentaliza isso e já vai trocando os números. Tá? Igual a ΔS do corredor dividido pela velocidade dele. Tá? Então fica ΔS do som. Agora, o que eu vou fazer? O ΔS do som, ele andou 3 vezes 340. Não faz a conta, não precisa fazer. Por quê? Porque você vai dividir isso aqui por 340. Entendeu? Tá? Isso é igual... Aqui. Você viu como é mais rápido, né? Porque o que acontece? Deixa eu só terminar que eu vou te contar. Eu vou contar para você, daí o pessoal ouve também.
Aí fica assim, ΔS do corredor. Eu não sei quanto ele vale. Isso é a minha incógnita. Dividido por 10, que é a velocidade do carinha. O cara que montou a questão, é uma questão muito bem feita, né? Não sei, tipo, assim, ela pode ser difícil, não sei se vocês acham difícil, fácil, enfim. Mas ela é muito bem feita. Por quê? A pessoa se preocupou em fazer com que o aluno chegasse aqui e cancelasse esse valor grande, ó. Então, os dados, onde que a coisa começa, onde é que sua cabeça vai começar a mudar na prova de natureza? Geralmente, os números são manipulados de uma tal forma que se você carregar a conta até o final, sem ficar fazendo pré-contas, você chega no resultado mais rápido. Você cancela. Não é sempre que dá certo, tá, gente? Tem vezes que o examinador ele foi maldoso ou ele foi descuidado, ele não se preocupou com essa questão dos valores, tá? Então, o ΔS aqui vai dar quanto? Dá 30, né? 30 metros. Beleza? Então, da alternativa C. Vamos fazer outra aí. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Opa, perdão. 5. Dois móveis A e B realizam movimentos uniformes numa trajetória retilínea e as equações são, tá aí, ó, SA e SB. Bom, o que a gente pode olhar a partir das equações? Vamos imaginar, vamos pegar as informações de cada um e tentar colocar aqui na tela, vai. Para o corpo A, vai. O que eu sei do corpo A? Que a posição inicial dele é 15. Então, S0A, né, é 15. E que a velocidade dele é 10. Essa é a situação do corpo A. Tranquilo? Tá, agora, a situação do corpo B. Situação do corpo B. O corpo B, ele partiu do S0 35. Então, ele partiu mais na frente. Tenta imaginar uma régua. A gente vai desenhar ali, vai. E ele estava mais lento. Ele estava com a velocidade de 5 metros por segundo, tá? Estou tirando isso da equação horária, né? O S0 e o VT lá. Então, é mais ou menos a seguinte situação. Vou tentar viajar aqui na coisa. Ó. Aqui está a nossa estradinha. Aqui está a origem. Aqui tem uma posição que eu vou chamar de S0A. E aqui tem uma posição que eu vou chamar de S0B. O A está aqui, ó, no instante zero. E ele está indo para a direita. Com a velocidade aqui, que é 10. Tá bom? O corpo B, ele está na posição 35. Só que então ele está mais na frente, só que ele está mais lento. Você já imagina o que vai acontecer, né? Lá na frente. Né? Imagina lá na frente, aqui, ó. Vai ter uma posição aqui em que os dois vão estar juntos. Que é o que eu chamo de posição do encontro. De posição do encontro. Tá? Tipo, é legal tentar visualizar isso num gráfico, né? Na verdade, aqui que a gente está olhando só um eixo, né? No eixo X. Ele está andando no eixo X. Tá? Beleza? Bom, então vamos lá. Qual que é a distância? Com o desenho já está quase tudo respondido, né? Não quase tudo. Qual que é a distância entre os móveis no instante t igual a zero? Bom,
A distância entre eles é de 20 metros, né? Distância entre A e B igual a 20 metros. Tudo bem, gente, 20 metros? Por quê? Porque, ó, um tá no 35. O outro tá no 15. Então, a diferença entre eles é de 20 metros, tá? Veja que aqui a gente não está calculando um ΔS, tá, gente? Você não vai fazer posição final menos inicial. Você vai pegar quanto mede isso. Por quê? Porque o ΔS é o deslocamento de um cara. Aqui ele está pedindo a distância entre dois caras. Então, quanto mede essa distância? É 25, 20 ponto. Acabou. O instante em que eles se encontram. Aí aquilo que eu comentei, que a gente comentou na aula, né? Bom, para você achar o instante do encontro, o que você faz? Os dois têm que estar no mesmo local. Então, o que eu vou falar? Eu vou dizer que SA igual a SB. SA igual a SB. Igualei as duas funções. E vou achar em que instante elas se igualam. Né? Em que instante os caras estarão com a mesma posição? Então, fica 15 mais 10t. Aqui ainda é fácil de fazer a conta, né, gente? Porque é primeiro grau, né? O problema é quando vier encontro de move. Aí, aqui. Pronto. Então vai ficar... Passa o 5 para lá, então fica 5t igual a 20. Confere? Que eu passei o 15 para a direita. E o 5 para a esquerda. 5t, né? Então t igual a 4 segundos. Então, quando der 4 segundos, a partir dessa situação aqui, ó, isso aqui é a situação inicial. Eles vão se encontrar 4 segundos aqui. T igual a 4. Aí no item B, no item C, desculpa, ele quer saber em que posição isso acontece. Como as funções são iguais, você pode substituir em qualquer uma delas. Então, vou substituir na A mesmo, tá? 15 mais 10 vezes 4. Vai dar 40, 55. 55. Tá bom, gente? Tá aí a questão 5. Perguntitas, podem, se quiserem, printar a tela, senão já vou trocar aqui, tá? Aqui, também tipo de encontro, né? De duas cidades A e B separadas por 300 quilômetros, partem dois carros. Esse problema é bem comum também, tipo assim, bem famoso. Né? Tipo, é um problema até que nem cai com tanta frequência mais. Já caiu muito. Mas se você pegar qualquer material, apostila, tal, você vai encontrar um tipo de probleminha assim. Você tem duas cidades separadas por 300 quilômetros, partem dois carros no mesmo instante, na mesma direção, só que em sentidos opostos. O A está indo para a direita, o B está indo para a esquerda. Os dois carros estão em movimento retilíneo uniforme. Ótimo. O carro da cidade A está com velocidade 20, o carro da B com 30. Só que ao contrário, né? Qual a distância da cidade A quando os carros se cruzam? É o encontro, só que agora é um encontro onde os corpos estão indo para sentidos opostos. Então, você tem dois jeitos de resolver a questão. Um é pensar em função horária.
o outro é pensar em velocidade relativa, né? O conceito de velocidade relativa que a gente viu lá na teoria. Ah, qual que é mais fácil, Dan? Eu não sei. É que geralmente a gente não pensa na velocidade relativa, né? Eu não sei qual que é a impressão de vocês, assim. Velocidade relativa é uma coisa que a gente meio que evita entrar nessa coisa, né? Putz, se eu puder resolver um exercício sem pensar em velocidade relativa, melhor para mim. Porque é um assunto meio, ai, putz, é meio chato esse negócio de somar, subtrair, tá? Mas, só que a conta é mais rápida. Tem essa questão, tá? Então, eu vou fazer por equação horária, tá? Depois, se vocês quiserem, eu faço também por velocidade relativa. Então, vamos lá. O que eu preciso fazer, então? Preciso montar equações horárias. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar a minha estrada e colocar. Aqui é o ponto A, né? O ponto B. Escolher para onde vai ser positivo, para onde vai ser negativo e onde vai ser o zero. Essa escolha, gente, ela é arbitrária. Eu vou escolher o que eu quiser mesmo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que aqui é zero. E ao dizer que aqui é 300, e aí eu vou colocar 300 mil, tá? Porque eu tenho que trabalhar com essa distância em metros. Ele deu ele em quilômetros. Quando eu falo que aqui é 300 quilômetros ou 300 mil metros, né? Eu estou dizendo que para a direita é positivo. Pronto. Isso aqui é um sistema de referência. Então aqui é o zero, ali é positivo. Então todo mundo que está indo para a direita é positivo, velocidade positiva, né? Todo mundo que está indo para a esquerda tem velocidade negativa. Você passou a dar uma referência para o movimento. Agora você vai montar as equações horárias. Então vamos lá. Para o corpo A, lembrando que a equação horária ela tem que ser do tipo S, tem que ser igual ao S0 do cara mais VT. Tudo bem? Então, para o A, SA igual. Como eu coloquei a origem sendo em A, o A partiu da origem. Concorda? O A não partiu daqui, ó. Aqui estava o corpo A. E ele está indo para a direita. Então, o S0 dele é zero. E a velocidade é 20t. Pronto. Agora eu vou fazer para o B. Vamos lá. SB é igual a... O USB, ele partiu lá dos 300 quilômetros. Então, eu vou colocar 300 mil. E ele partiu com velocidade, ele partiu aqui, né? Ele estava aqui, ó, para esquerda, portanto a velocidade é negativa. Pronto. Agora eu igualo as duas. Tá? Por que esses problemas eles são importantes que você faça? Né? Porque assim, a gente às vezes tem uma certa preocupação, quando a gente estuda para vestibular, de fazer o exercício que pode cair. E eu acho super importante isso. Só que tem um processo, gente. Deixa eu contar que tem um processo. Não dá para você só fazer exercício que cai. Principalmente se você está começando no processo. Olha, tenho muita dificuldade de química, de física. Sempre vou mal nas provas. Porque é um processo. Se você está nessa fase, você tem que fazer exercícios mais antigos, sim. Porque é uma história, você tem que conhecer os capítulos da coisa. Então, vai chegando um ponto na matéria que você vai sabendo que tipo de exercício pode ser cobrado. Então, esse tipo de exercício, ele não pode ser uma novidade. Quando ele é uma novidade, é porque isso é um processo.
Então, tem que passar por essas etapas. Então, às vezes a gente fica muito naquela coisa assim: "Ah, eu vou só fazer questão do Enem, eu vou só fazer questão do Enem". Às vezes não é legal, até porque as questões do Enem são muito complexas. Elas não trabalham só com conceito, tem um monte de coisa entrelaçada, tá. Aqui não, é um conceito de encontro, pronto, fiz o que agora eu vou igualar as equações, tá. Então vamos lá, fica, 20t igual 300.000 menos 30t. Tum. Joga para lá, fica 50t igual a 300.000, que dá 6.000, né? 6.000 segundos, né? 300 dividido por 50 dá 6, deixa os 3 zeros ali, 6.000. Tá, mas não é isso que ele quer. Ele quer saber aonde foi isso. Onde foi? Então eu vou jogar esses 6.000 aqui, ó, na equação do A, que é bem rapidinho. Se eu jogar na B dá mesmo, né? Tem que ser a mesma coisa. Ó, qual é a posição dele no instante 6.000? E aí, obviamente, né, por que está dando esse número cheio de zero? Porque a gente está trabalhando no sistema internacional, ou seja, a distância em metros e o tempo em segundos. Tá? SA vai dar 120.000 metros, que é a posição, que são 120 quilômetros. Tá? Beleza? E da alternativa A, então, né? Alternativa A. Tá bom? Beleza? Podemos passar pro próximo? Sete. Ah, peraí. Nananina. Nananina. Ô, gente, e se eu fosse fazer por velocidade relativa? Se eu fosse fazer por velocidade relativa. Vamos lá. Lembra que eu falei para vocês na aula daquela história das situações equivalentes? Por exemplo, a gente tem uma situação que é a seguinte: o A está andando com 20 para a direita e o B está andando 30 para a esquerda. Vamos transformar isso numa situação equivalente? Essa situação poderia ser equivalente à seguinte, vê se você concorda. Imagina, por exemplo, o B aqui na estrada, parado, e só o A andando com a velocidade relativa, que seria 50. Por que 50, Dan? Porque quando os corpos estão indo para sentidos opostos, você soma. Percebe? Eu me lembro que na aula me perguntaram assim, Dan, mas e aquela coisa do sinal? Não se preocupa se a velocidade relativa é positiva ou negativa. Por exemplo, se o B estivesse parado, o A estaria andando para a direita. Isso é uma situação. Você poderia fazer uma outra situação. Qual seria uma outra situação equivalente, gente? Alguém arrisca aí? A essa. Ao invés de você parar o B, quem que você poderia parar também? O A. Então você poderia ter uma situação onde o A estivesse parado e o B se dirigindo a ele com a velocidade relativa, 50.
essa velocidade relativa seria negativa. Por quê? Porque para quem está no A, o B estaria vindo para trás. Certo? Tá? Então, o sinal seria diferente, mas o valor, o que importa é que é o valor. Agora, todo mundo entende que essas situações são equivalentes à do problema? Em termos de velocidade? Nossa, Dan, mas funciona? Isso funciona na física mesmo? Funciona. É o princípio da equivalência. As leis que regem um movimento têm que ser as mesmas para qualquer referencial. Isso é uma coisa que o Einstein fala na teoria dele. A primeira coisa que ele fala na teoria da relatividade é isso. As leis que regem uma coisa, elas têm que ser as mesmas para qualquer referencial. Então, a partir do momento que você considera isso, isso te permite brincar com a velocidade relativa, que é o que às vezes o exercício faz. Nessas situações, então, imagina o A, o B parado. Se o B tivesse parado, quanto que o A ia ter que andar para chegar? Quanto que ele ia ter que andar? Ele ia ter que andar 300 quilômetros. Portanto, a velocidade relativa vai ser o quanto ele andou relativo pelo tempo. Agora presta atenção. O tempo é a única coisa que é absoluta. Como assim, Dan? Pensa nesse sistema aqui de referência, ó. Esse aqui é o sistema de referência inicial, não é? Enquanto passa um segundo aqui, aqui também tem que passar um segundo. Então, o tempo é o mesmo. Agora, as velocidades não são. Tá? Então, quando você fizer essa conta, o que você vai achar? O ΔT, que vai dar 6.000. Ou seja, fazer esta conta significa achar o tempo de encontro. Então, significa o seguinte, olha que loucura. Suponha que B esteja parado. Quanto tempo A demorou para chegar aqui, relativamente? Lá, né? 6.000 segundos. Esse é o mesmo tempo que, se A estivesse indo aqui, ó, e B também fosse, esse é o mesmo tempo que eles demorariam para se encontrar no encontro. São sistemas de referência diferentes, mas o tempo é o mesmo. Então, quando você acha isso, você descobre quanto tempo os caras demoraram para chegar ali. Entendeu? Aí o que você faz com esse tempo? Você tem a velocidade do A, não tem? Você tem a velocidade do A. Se você pegar a velocidade do A e fizer ΔS, agora volta pro problema, né? Esquece a velocidade relativa. Esquece isso aqui agora. Volta pro problema. Na prática, o A está andando com 20, não é? O A está andando com 20, a velocidade dele. Então, ele vai andar um ΔS dividido por um ΔT. Esse ΔT aqui é o ΔT da velocidade relativa. Então, o que você vai fazer? Você vai substituir o ΔT que você achou aqui, ó. A velocidade do A você sabe quanto vale, ela vale 20. Então, o ΔS vai ser o produto, né? Ó. ΔS vai dar 20 vezes 6.000, que dá os 120.000. Que é o quanto ele andou até bater no outro. Tá? Então, para fazer por velocidade relativa, você usaria 2 vezes a mesma fórmula. Só que uma vez para achar o tempo pelo relativo e a outra para pegar esse tempo e substituir para achar o quanto ele andou. Tá? É mais complicadinho? Velocidade relativa é um negócio meio chato. Não é, não é legal, não. Lês? Podemos passar para o próximo? Então, fiz de 2 jeitos, tá, gente? Só para
Só para constar nos autos aí. Tá? São duas resoluções diferentes. Tá? A primeira resolução ela termina aqui, ó. Tá? E a segunda resolução é a que está aqui embaixo. Tá? Por velocidade relativa. Vamos lá, próxima. Dois corpos movimentam-se com velocidade constante na mesma direção, mas em sentidos contrários, afastando-se um do outro. Então, essa frase é importante, a gente tem que desenhar ela aqui. É mais ou menos assim. Você tem um corpo A e um corpo B se afastando um do outro. Entenderam? Assim. O corpo A tem velocidade 4 e o B tem 6. Aqui a gente vai fazer o seguinte, né? Vamos já começar meio que a acelerar um pouco. Eu já tenho que escolher aqui o que é positivo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a velocidade do B mais 6. E a velocidade do A, eu já vou colocar menos 4. Se eu precisar colocar numa equação horária, né? Você já está, então, dizendo que para a direita é positivo. Tá? Num certo instante, a distância entre eles é 250 metros. Então, você já imagina o que você vai fazer aqui, né? Então, essa distância aqui é 250 metros, ó. Metros, tá? Se você precisar fazer um S0, alguma coisa, você já meio que imagina quem é a origem, tá? Assinale a alternativa que apresenta o valor da distância entre eles imediatamente após 10 segundos desse instante citado. Então, tipo, quando passar 10 segundos, o B ele já vai ter vindo para cá, meio que assim, pro lado. E o A também. Certo? Portanto, a distância entre eles passa a ser essa aqui agora, ó. É o que ele quer. Deu para entender o lance, gente? Quando é que eu comecei a gostar de estudar física? Quando eu me convenci de que eu precisava desenhar as coisas. Então, eu sempre falo para a galera, cara, desenha. Né? Eu vejo muitas vezes, às vezes a gente olha assim, a apostila de vocês, né, de alunos, às vezes, e a galera faz ali no cantinho. E eu não costumo ver muito desenho. Quando a gente desenha, as situações elas começam a ficar mais simples de entender, né? Se você ficar só preso na leitura, tentando achar uma fórmula para o problema, né? Puta, onde é que eu vou encaixar esses números? Onde que eu vou encaixar esses números? Isso, para a questão mais fácil, pode até funcionar, mas às vezes a questão mais complicada dá problema, tá? Bom, como é que eu acho essa distância? Ó, uma ideia. Eu não vou ficar montando equação horária, não. Aqui eu vou tentar fazer pelo desenho pelo seguinte, ó. O A, ele andou isso. O B, ele andou isso. Vamos achar cada um deles e somar, pronto. Por quê? Porque essa distância aqui, eu sei quanto ela vale. Ó. Ela vale 250. Tá? Como é que eu acho ΔS se eu tenho a velocidade? Ó, ΔS é igual a VT, não é? Não é? V vezes ΔT? Já usa a fórmula do jeito que te convém. Já põe lá direto. A ΔS é V vezes ΔT. Né? Tá? Quando você escreve a fórmula assim, ó, direto, só uma dica, tá? Quando você consegue escrever a fórmula direto, por exemplo, imagina uma brincadeira assim. Escreve para mim a equação do PV-NRT isolando o volume. Rápido. Quanto mais rápido você conseguir isolar uma letra na tua cabeça, mais grudada a fórmula vai estar. Porque ela vira uma foto na tua cabeça.
Você meio que fecha, você não precisa nem fechar o olho, você imagina a fórmula mesmo na sua cabeça. Você troca a letra como você quiser, tá? Isso faz você ganhar tempo. Mas como que a gente faz isso, né? Fazendo muito exercício. Muito, 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 muito. Nunca para de fazer exercício. Então, ó, voltando. O ΔS do A, ele vai ser a velocidade do A. Aí, gente, como a gente está interessado em calcular distância, quanto que ele andou, né? Lembra daquele exercício que a gente diferenciou distância de deslocamento? São dois corpos andando. Então a gente sabe que aquelas distâncias serão somadas, não sabemos? Então não precisa ficar usando o sinal negativo. Trabalha com a velocidade em módulo. Ah, ele está andando para trás. Tá bom. 4 vezes. Qual é o tempo? 10 segundos. Então ele andou 40 metros. Ah, foi para trás? Foi. Não tem problema. Então aqui é 40 metros. De cabeça o outro aqui, gente, quanto dá, ó? O delta SB? Demogou. E não é o delay. Apareceu a... Aê! Boa! 60. Fechou. 60. Pronto. Aí soma tudo, ó lá. Então pega lá os 250, mais 40, mais 60, que dá 100, né? Então dá 350. Então a distância total, né? É 350. Tá bom? E tem B de bola, né? Resposta B de bola. Tá aí. Beleza, vamos lá. Questão número 8. Opa, até que enfim, né? Primeiro de muitos, né, gente? Gráfico tem praticamente todo o conteúdo de física tem análise gráfica, né? Não, daria para fazer uma prova, né, de todos os assuntos, né? Uma prova bem variada só com questão de gráfico, que seria bem difícil, né? Às vezes não, né? Também depende da questão. Aqui é um gráfico de velocidade por tempo. Então, assim, né, gente? Quando o cara dá gráfico, ou, obviamente, você vai ter que tirar algum dado do gráfico para fazer alguma conta, né? Que são exercícios assim. Ou você vai usar o gráfico para alguma interpretação. Olha, aconteceu isso, a velocidade aumentou, diminuiu. Ou tem a história de propriedade gráfica. Então, a gente tem como propriedade gráfica aquela propriedade que chama a atenção da gente, que é aquela história de ficar tirando área do gráfico, né? Então, o que a gente comentou na aula de teoria, que eu gostaria de relembrar com vocês? Imagina um gráfico que você tem uma grandeza y e uma grandeza x. Tá bom? Tem duas coisas que você pode fazer num gráfico. Então, imagina um gráfico qualquer, tá? A primeira coisa que você pode fazer no gráfico é eu tirar a área dele. Área. Tecnicamente falando, o que é tirar a área de um gráfico? É pegar a grandeza x e multiplicar pela grandeza y. Então, toda vez que você estiver fazendo isso, tirando a área do gráfico, né, você para e se questiona: opa, tem sentido isso que eu estou fazendo? Como que você vai verificar se tem sentido ou não? Bom, você tem um gráfico de velocidade por tempo. Se a grandeza do eixo x é tempo e a grandeza do eixo y é velocidade, tirar a área significa calcular v vezes t. Tem alguma grandeza física relacionada a v vezes t? Tem, o ΔS. Ah, então a área dá o ΔS. Entenderam qual que é o raciocínio? Às vezes,
a área não vai dar nada. Então não adianta nem perder tempo tirando área, tá? Beleza? E o que ele faz é exatamente essa pergunta, né? Ó. O gráfico a seguir representa a velocidade em função do tempo de uma moto em movimento retilíneo. Faltou e uniforme, né? Acho que a palavra uniforme não foi colocada. Acho que eu devo ter comido a palavra, sei lá. Deve estar movimento retilíneo e uniforme. Vou colocar aqui, né? E uniforme. Uniforme. Comeu M. Ponto. Determine o deslocamento escalar da moto. Ele fez dois movimentos, né? Aqui, velocidade constante, ó. E movimento uniforme. Aí, de repente, a velocidade mudou. Então, são dois trechos, né? Em movimento uniforme. Então, precisa tomar cuidado. Por quê? Porque a área que você vai tirar é só a área abaixo do gráfico. Como se fosse a sombra do gráfico. Então, aqui você vai tirar essa área aqui, ó. Ó, e vai somar com esta outra área. Sempre a área abaixo do gráfico. Nunca acima. Tá bom? Então, são dois retângulos, né? Então, ó, o ΔS é primeira área, base vezes altura. Base vezes altura. Estão vendo ali, ó? Quadrado? Menorzinho? A segunda figura, gente, é um retângulo em pé, né? A base desse retângulo, ela mede 10. Que ela vai de 10 a 20. Acharam ali no eixo X, né? De 10 a 20. E no eixo Y, a altura dela, que seria isso aqui, ó, vale 20. Tá? Geralmente as áreas são de retângulo, paralelogramo. Opa, é 20, perdão. Paralelogramo não, trapézio. Triângulo, às vezes tem triângulo também, área de triângulo. Aqui é 20. Então, ΔS vai dar 100 mais 200, 300. Tá? Então, área de triângulo, né? Base vezes altura sobre 2. Área de trapézio, base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Tá? Essas formulitas aí a gente vai lembrando delas aos poucos. Tá bom? Mais uma, vamos lá. Nove. Analise as alternativas abaixo e veja o que é correto. O gráfico de velocidade em função do tempo para um móvel descrevendo o movimento retilíneo e uniforme é uma reta paralela ao eixo dos tempos. Então, ó, gráfico de velocidade em função do tempo. Então, é onde eu falo que a história do desenho ajuda, né? Tenta pegar essa alternativa e transforma num desenho. Transforma num desenho. Então, ó, o gráfico de velocidade por tempo é uma reta paralela ao eixo dos tempos. Pronto, tá aqui a alternativa. Agora, ele afirma que isso é movimento retilíneo uniforme. Faz sentido? Faz. Porque a velocidade é constante. É exatamente o gráfico que a gente estava vendo no outro exercício. Tá? Então, a 1 é verdadeira. Tá? Tudo bem, gente? Tranquilo? Então, tranquila, né? 2. O gráfico de posição agora virou um gráfico de posição pelo tempo. Posição pelo tempo.
Agora o corpo anda. Então não é uma reta paralela ao eixo do tempo. A reta paralela ao eixo do tempo é para a velocidade, tá? O gráfico é uma reta e o coeficiente angular dessa reta fornece a velocidade do corpo. Boa, né? É. Para quem não, só para quem não lembra, né, da matemática, ó, a gente estava falando o seguinte aqui naquela parte lá que eu estava dos gráficos, né? Você tem lá uma reta crescente, tá? Aqui era o S0, lembra? Tá. Aqui eu tenho o ângulo, tá? Esse ângulo, ele tem uma tangente, tá bom? Essa tangente, ela te dá um número. Esse número se chama coeficiente angular. Tá? É um valor, pode ser positivo ou negativo, que é, na verdade, a tangente desse ângulo. Esse coeficiente angular é o que na equação, na forma algébrica, né, que a gente fala, é a letra A, aqui, ó, que é a velocidade do corpo. Entendeu? Então, tipo, eu acho muito legal esse tipo de raciocínio, gente, porque ele mostra como a matemática é importante para a física, né? A matemática é uma linguagem super difícil de entender, óbvio, mas ela é a única linguagem que consegue explicar a física. Por mais que você fale a noção de velocidade, quando você olha num gráfico e entende, você sabe exatamente o que é velocidade. Qualquer outra ideia fora dessa, ela é mais intuitiva. Né? É claro que a gente sabe o que é velocidade, né? Porque é um conceito muito próximo da gente, mas imagina conceitos que não são tão óbvios. Se você olha num gráfico e entende, você fala, putz, então sempre é bom dar atenção a gráfico. Tá? Então a dois também é verdade, né? Vou colocar aqui 2 verdade. 4. O gráfico de espaço em função do tempo é uma reta para um movimento, para um móvel que realiza movimento uniforme. Sim, né? Ele meio que falou a mesma coisa no outro, né? Espaço percorrido por tempo é uma reta. Beleza, beleza. E 8. O espaço percorrido por um móvel, num dado intervalo de tempo, pode ser obtido calculando-se a área sob a curva do gráfico de velocidade por tempo, para um dado intervalo. É, né? Ó, quando ele fala área sobre a curva, não que necessariamente a velocidade, o gráfico pode ser de curva. Você pode ter isso aqui, ó, gente. Ó. Imagina um carro que a velocidade dele faz assim, ó. Pensa num movimento mais variado que esse. Não dá nem para classificar isso, né? É um movimento totalmente meio que aleatório. Se eu calcular a área abaixo desse gráfico, eu tenho ΔS. Tá bom? Claro que numa prova de vestibular para vocês que estão no ensino médio, estão indo para a faculdade, ele vai te dar um gráfico que você consiga calcular esta área. Por isso que o gráfico vem com figuras geométricas, para que vocês calculem a área na questão, para a gente calcular para resolver a questão, né? Tá? Beleza? Então também é verdade, né? 08. Podemos para a próxima? Aqui. Questão 10. Essas questões que tem muita informação, ó, você vai meio que batendo o olho na questão, você já vai vendo A, B, C, 60, 20, 12, cruza com não sei quem, depois cruza com não sei quem. É o tipo da questão que, meu, putz, desenhar acho que vai ajudar a gente, né? Tentar fazer só olhando assim para os valores é meio loucura. Então vamos ver aqui, vai. 2 carros A e B partem de São Paulo com destino a Mairiporã. Então já vou fazer o seguinte: São Paulo, Mairiporã.
dois carros A e B, peraí, opa, perdão, partem, partem de São Paulo com destino a Mariporã, desenvolvendo todo o trajeto, movimentos uniformes, de mesma velocidade, 60 km por hora. O carro A parte 20 minutos antes de B. Então, a gente vai ter que escolher um momento para começar o desenho. Qual é o momento que vocês acham que eu devo escolher para começar o desenho? O carro A, ele parte 20 minutos antes do B. Então, quer dizer, o A sai, dá 20 minutos, aí o B sai. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode colocar o carro B saindo e o carro A lá na frente já. Ele já andou um delta S, porque ele está 20 minutos andando já. Tá? Um carro C parte de Mairiporã com destino a São Paulo. Então, tem um carro C aqui. Parte de Mairiporã com destino a São Paulo, também realizando o movimento uniforme. Então, tá aqui o carro B, com 60 km por hora. O carro A, com 60 km por hora. Tá? E o carro C andando para cá. Nota que ele não fala a velocidade do carro C. Você já imagina o que ele vai perguntar, né? Tá bom? Olha lá. O carro C, agora vem a informação. Que essa informação é a informação que, se você não, enquanto a gente não conseguir colocar ela na conta, o exercício não vai sair. Você pode ter montado bonitinho isso aqui, tá com isso na tua cabeça. O que a gente vai ter que pegar agora é essa frase que vem agora e tentar fazer ela virar uma conta. Olha o que ele fala. O carro C cruza com o carro A, que o carro A tinha saído na frente. Então vai ter um momento em que o A está aqui, indo para lá, com 60. E o C cruzou com ele aqui. Tudo bem? Só que o B, ele vem na cola. O B, ele vem na cola. Só que ele vem a um delta S atrasado aqui, de distância, né? Atrás. Então ele fala aqui, o carro C cruza com A, aqui, ó, e 12 minutos depois cruza com o B. Então, imagina essa situação, ó, os dois carros fazendo isso aqui, ó, tá? Com a mesma velocidade, 60 e 60, né, os dois. O carro C cruza. 12 minutos depois, ele está cruzando com o B. Então, você tem uma outra situação. Qual é a outra situação? É essa daqui, ó. O C e o B se cruzando. 60 km por hora. E aqui é VC. E aí o A já está aqui, né? Mais para frente. Ó. Então, entre esta situação e esta situação, se passaram 12 minutos. Entenderam? O negócio é complicado, né? Eu acho meio complicado isso. Primeiro, entender, né, isso tudo. Aí ele vai perguntar, ó, determine o módulo da velocidade do C. Quer dizer, qual que é o valor da velocidade? Olha, gente, aqui a gente tem aquela coisa que você fala assim, bom, por onde eu começo, né? Será que eu tenho que montar a equação horária? Olha, pelo que a gente viu até agora, por isso que é importante você fazer muitos exercícios. Olha o que isso vai te trazendo de bagagem. Vocês já perceberam que exercício de equação horária é exercício meio mecânico.
Eu não sei quanto, que eu não lembro quanto que dá, mas eu acho que não é 100, não. Eu não lembro se é 100. Não sei se alguém já fez essa questão. Eu não tenho certeza se é 100. Deixa eu ver os depoimentos aqui. Olha o que falaram aqui. Putz, isso é importante. A distância entre A e B sempre é constante. Essa distância aqui, ela é constante. Por que ela é constante? Alguém me diz aí. Ai, peraí. Calma. Danilo, buguei. Por que essa distância é constante, gente, entre o A e o B? Por uma razão muito simples. Os dois estão com a mesma velocidade. Olha lá, exatamente, o pessoal falando aqui. Os dois estão com a mesma velocidade. Então, não vai ter um afastamento um do outro. Isso é uma coisa importante, tá? Tá, então, vamos descobrir essa distância? Como é que eu descubro essa distância? Gente, essa distância ela foi criada porque o A saiu 20 minutos antes. Então, o A ele teve que andar 20 minutos para chegar aqui. Vamos calcular quanto ele andou. Vamos calcular quanto ele andou. Vou calcular aqui em cima, tá? VA é igual a delta S. Opa, peraí. VA é igual a delta SA, delta S constante, né, que a gente está calculando, dividido por 20. Toma cuidado aqui com o probleminha, tá? Veja. Qual é a velocidade do A? 60. 60. Só que este valor está em quilômetros por hora. Então, você vai pegar o delta S e o teu tempo aqui não pode estar 20 minutos. Não pode. Por quê? Eu tenho que deixar ele em hora. Eu tenho que deixar ele em hora. Tudo bem? Porque aí eu coloco ele aqui. Sabendo que o meu delta S vai dar em quilômetros. Então, olha o que eu vou fazer aqui, gente. Eu vou fazer direto, tá? Eu vou colocar 20 minutos em hora. 1/3 de hora. 1/3. Por que você colocou 1/3, Dan? Ué, é exatamente 1/3 de hora, 20 minutos. Eu vou deixar na forma de fração para não ter que arredondar. Porque se eu arredondo, eu começo a chegar num resultado que pode ser que lá na frente eu não consiga chegar na conta. Então, eu vou deixar 1/3. Então, o que eu vou fazer com esse 1/3? Vou passar ele multiplicando, não vou? Cruzado aqui. Então, o delta S, gente, se eu não estiver falando besteira, vocês confiram aí, o delta S é 20 quilômetros. Tá? 20 quilômetros. Olha lá, estão falando aqui, a distância é 20 quilômetros em 12 minutos. Tá? Beleza. Aí, depois estão falando aqui, ele fez 100 quilômetros, 20 vezes 5, em 1 hora. Pensei assim, não sei, vamos ver então, vamos ver se dá. Eu não sei, será que dá assim? É um jeito diferente de pensar, né? Vamos ver Meu deu aqui. 40, professor. O seu deu 40? Então porque eu tava lembrando que essa velocidade ela não era 100 não, cara. Vamos ver aqui. Bom, o que eu faço com esses 20? Agora é que vem a parte difícil. Vamos lá. A distância entre esses dois caras é 20. Então, vamos colocar essa distância aqui, Deixa eu apagar essa velocidade daqui. Eu vou colocar ela aqui, 20 km. Gente, agora é a hora de usar velocidade relativa. Agora é a hora de usar velocidade relativa. Por quê? Porque agora eu tenho um outro problema. Qual é o meu problema? Eu tenho o corpo B aqui andando para a direita, o corpo C andando para a esquerda, e eles vão demorar 12 minutos para se encontrar. Certo? Tudo bem? E eu quero descobrir a velocidade do C. Eu sei que se um deles estivesse parado, a velocidade relativa seria a soma das duas. Certo?
Seria a soma das duas. Então, eu teria um VB mais um VC, VB mais um VC, que tem que me dar uma velocidade relativa. Qual é o espaço relativo que um andou com o outro? Não é 20? Então, eu vou começar a desenvolver a conta assim, ó. Eu vou falar aqui, a velocidade relativa é igual a ΔS relativo dividido por um tempo. Tá? Beleza. Então, eu posso dizer que VB mais VC, VB mais VC é igual a ΔS relativo, que é 20, quilômetros, né? Cuidado que aqui está quilômetro, tá? Eu vou até colocar unidade. Sobre o tempo. Quanto tempo eles demoraram para o encontrar? Ou seja, né, se um deles estivesse parado, o outro demoraria 12 minutos. Por quê? Porque o tempo não é relativo. O tempo não é relativo. Então, aqui, no ΔT, galera, eu vou colocar 12 minutos. Só que em horas. Eu vou colocar isso em horas. Tá? Então, vai ficar assim, ó. 1/5 de hora. Ah, como é que você chega nessa conta? É 1 hora, são 60 minutos, né? Tá? Beleza? Então, ok. Então, olha o que eu tenho agora. A velocidade relativa vale 20 dividido por 1/5. 20 dividido por 1/5, gente, é a mesma coisa que 20 vezes 5, né? Você pega a fração e passa invertendo, tá? Então, fica VB mais VC tem que dar 100. Então, na verdade, quem chegou no 100, ó, o pessoal falando aqui, quem chegou no 100, chegou na velocidade relativa. Chegou na velocidade relativa. Tá bom. Então, vamos lá. VB, 60. Mais VC, quero saber, igual a 100. Sacaram? Tá? Então, a velocidade do corpo C é 40. Um está andando com 60, né, para a direita, e o outro está andando com 40. Deixa eu ver aqui. Não sei onde errei. Ah, tá falando aqui onde que a pessoa... Não considerei o corpo B sem... Ah, então foi isso, é. Porque o fato deles estarem em sentidos opostos vai aparecer na conta na forma de uma soma de velocidade. Certo? Tá? Se eles estivessem em mesmo sentido, seria diferença. Beleza? Mas você vê que é um exercício que vai sair por velocidade relativa. Super difícil. Porque ele sai daquela coisa de equação horária. Né? Tá bom? Tranquilo. Printando, se alguém quiser aí. Ah, entendi. Tá, entendi. Agora faz sentido. Por que você errou? Entendi. Opa. Aqui. 11. Dois corpos movimentam-se com velocidade constante na mesma direção, mas em sentidos contrários. Ah, não, peraí, esse exercício que a gente já fez, cara. Será que a gente já fez esse exercício? Já, né? Sim, O prof, que faz ele um tá, ele pouquinho. tá fazendo? Ai, Danilo. Danilo. A pessoa nem olha os exercícios antes de mandar. É um Zé. Mané. Então vamos para 12. Então vamos para 12. 12. A 12 é uma de equação horária de novo. Voltamos para a equação horária. Figura abaixo mostra a posição de um móvel no movimento uniforme no instante t igual a 0. Então, ó, se essa foto é em t igual a 0, você concorda comigo que isto aqui é o S0. Então, ele partiu da posição 30. Você pode perceber que quando o exercício é de equação horária, ele é um exercício mais quadradinho. O enunciado é curto,
Quando você vê uma questão muito longa, é porque o cara inventou uma situação que tem movimento uniforme, né? Porque qual que é o problema desse assunto, no final das contas? Ele pode criar qualquer situação com uma velocidade constante que vira um problema de movimento uniforme, tá? Então, por isso que não cai muita equação horária, mas ela te ajuda a entender as outras coisas. Então, ó, aí ele fala que a velocidade é 5, então ele está andando para a esquerda, então a velocidade dele é 5. E ele pede equação horária dos espaços, tá bom. S igual S0 mais VT. Só que agora o mais não é mais, né? É menos VT. Pronto. Tá aí. Super simplesinho. E aí o item B, o item B eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer ele para o gráfico também, que aí a gente completa tudo bonitinho aqui, fica um resuminho. Que era aquilo que eu estava falando no começo da aula. Falei, olha, dá para pegar o gráfico e esticar ele até o eixo. Por quê? Como é um movimento retrógrado, o gráfico disso aqui, posição, né, por tempo, ele parte do 30 e desce e vem. Aqui. Esse ponto aqui, ó, é o ponto onde ele passa pela origem. Tá? Agora, olha como isso acaba meio que ramificando a coisa. Como é que você acha o instante em que ele passa pela origem? Você pode fazer daquela forma mais mecânica, que é, se ele vai passar na origem, significa que o S tem que ser 0. Então você pega a equação e faz o que a matemática chama, né, de achar a raiz da função. O que é achar a raiz da função? É achar qual é o ponto em que ela encosta no eixo X. Para nós, isso significa calcular o instante em que ela passa na origem. Ó, 6 segundos. Tá? Beleza? Tranquilo, né? Agora, deixa eu só mostrar uma outra coisinha aqui. Que legal. Bom, eu não sei porque eu acho essas coisas. Bom, eu sei porque eu acho legal. É porque a gente junta a matemática com a física. Gente, olha para esse triângulo aqui. Esse triângulo, ele tem um ângulo aqui, ó. Tudo bem? Vamos chamar esse ângulo de ângulo beta? Espera aí, vou deixar de branco mesmo. Ângulo beta. Tudo bem? Por que eu gosto de chamar esse ângulo de ângulo beta? Porque esse aqui eu chamei de alfa, já, ó. Esse aqui eu chamei de alfa. Vocês lembram que a tangente desse ângulo é a velocidade? Lembra que eu falei isso agora há pouco? Deixa eu contar uma coisa para vocês, então. Tá vendo esse ângulo beta? Vocês concordam comigo que alfa mais beta tem que dar 180 graus? Portanto, esses ângulos, eles são ângulos suplementares. Vai acompanhando essa matemática aqui, que ela é bem legal. Ela é super útil na física. E também na matemática, né? Tá. Tem uma coisa que acontece que é muito legal. Que você vai reconhecer isso pelo exemplo que eu vou te dar. Alguém aí lembra para mim rapidamente? Quanto vale o seno de 30? Essa é fácil, hein? Vai. Por favor. Não pressiona, prof. Isso, apareceu aqui. Meio. Meio. Olha que louco. Cada um escreveu de um jeito. Teve um que escreveu 0,5, teve outro que escreveu 1/2 e teve outra pessoa que escreveu meio. Que louco isso, cara. Ó, tá bom. Quanto vale o cosseno de 60?
Ih, agora já complicou. Meio, meio, meio. De novo, igual. Igual. Meio, meio, meio. Exato. Isso acontece com alguns ângulos, né? Agora deixa eu contar um segredo para vocês. Sabe por que isso acontece? Quanto que dá 30 mais 60? Dá 90, não dá? Dá 90. Então, o que você pode guardar? É uma propriedade super legal isso da matemática, ó. Se alfa mais beta for igual a 90, o seno de um deles é igual ao cosseno do outro. Isso é regra. Guarda isso, tá? Guardou? Agora volta para cá. Aqui nós temos uma outra situação. Aqui eu estou falando que alfa mais beta dá 180. Aqui tem uma surpresinha. Quando a soma de dois ângulos dá 180, a tangente de um deles é o contrário da outra. Tudo bem? Ou seja, por que essa informação é importante? Onde é que eu quero chegar com isso? Olha, a gente vai até a matemática, pegamos algumas informações, agora eu vou trazer ela para a física, tá? Então, partindo da premissa que você saiba isso. Se vocês não sabiam, agora já estão sabendo. Vem cá, olha para a função horária. Qual é o valor da velocidade? A velocidade não vale menos 5? A velocidade vale menos 5. Tá bom. Então quer dizer que a tangente de alfa vale menos 5? Sim. Tá bom. Agora, peraí. Se a tangente de alfa vale menos 5, a tangente de beta vale quanto? Ela vale 5. Tudo bem? Então, agora, olha o que eu vou fazer. Olha para o ângulo beta, lá no meu triângulo. Isso aqui é cateto oposto dele, não é? Para o ângulo beta. E isso aqui, ó, é cateto adjacente. É cateto adjacente. Então, eu posso dizer que a tangente de beta é cateto oposto. Quanto mede o cateto oposto? 30. Sobre cateto adjacente. O cateto adjacente, ele mede um certo instante t, que é o instante em que ele passa pela origem. Tá? É o instante em que ele passa pela origem. Dan, o que você está querendo fazer? Eu estou querendo mostrar para você como eu posso dar uma volta enorme para resolver o problema de um outro jeito, onde eu só estou olhando para a geometria, porque o gráfico é uma reta. Tá? Então, é uma outra maneira de você enxergar o problema. Claro que você não precisa pensar isso. É que quando a gente faz esse tipo de abordagem, a gente começa a conectar mais a matemática com a física. Tá? E aí a gente vai vendo o quanto é importante mesmo saber coisas de matemática. Então, aí o que eu faria agora? Eu sei que a tangente de beta vale 5. Isso é igual a 30 sobre t. Troca de lugar o t com o 5, né? Então, instante t vale 6 segundos. Tá? Ou seja, quando você olha para um gráfico e enxerga uma figura geométrica, tem duas coisas que podem acontecer. Uma, tirar a área, que a gente discutiu. Ou, dois, analisar inclinações de reta. Percebe? Nesse caso, toda vez que você analisa a inclinação da reta, você está trabalhando com a ideia do quê? De velocidade, de rapidez. Então, para resumir a história, né, que está acabando aqui. Já está acabando, tá, gente? Está acabando. Hoje a gente vai terminar até um pouquinho mais cedo. Só resumindo, quando eu trabalho com gráfico no movimento uniforme,
Quais são as propriedades que você tem que guardar? Área, só que para gráfico de velocidade por tempo. Área para gráfico de velocidade por tempo. Ou inclinação de reta para gráfico de posição por tempo. Gráfico de posição por tempo. Tá bom? Beleza? Ficou alguma dúvida? Vamos encerrando por aqui então, gente. Vamos encerrando. Então tá bom. Belezinha.